Saudação fraternal a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos aqui agora conhecer uma nova lição deste livro chamado Jesus no Lar. Livro editado pelo Espírito Neo Lúcio e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição, então, número 7, tem o título O Maior Servidor e nos diz o seguinte. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Interrogação. Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou famoso guerreiro carregado de espadas e de medalhas. Passou então a dar lições de tática militar, concitando-os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo, sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. Não obstante a sementeira de benefícios, introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, e até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. E em seguida compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em certas horas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e tampouco imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de bondade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se
lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas, instalou uma escola modesta, e em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Temos aí assim mais uma sublime lição de Jesus. Que, aliás, é redundância dizer que o que vem de Jesus é sublime, né? Mas essa é a verdade. Essa é a realidade. Sublime lição ele nos apresenta aqui. Uma lição invulgar que, lamentavelmente, poucos se interessam por ela. Pergunto a você, nas esquinas do mundo nós encontramos lições como esta que acabamos de conhecer? Nas esquinas do seu mundo você encontra lições como as lições que Jesus nos apresenta aqui? Vejamos que as esquinas do mundo nos apresentam outras coisas, distantes de lições como esta. Lições como essa, raras pessoas se interessam. Pouquíssimas pessoas voltam seus olhares para ler e meditar sobre as palavras de Jesus. Porque como antes foi, ainda é. Antes buscavam Jesus não pela palavra, não pelo ensinamento, mas pelo poder de cura, de resolver problemas. A massa buscava Jesus para resolver suas questões particulares. Como antes ainda é. Porque as assembleias religiosas, os bancos das assembleias estão lotados. Lotados, independente da religião. Em qualquer uma que você vá, as pessoas lá estão buscando resolver seus problemas. Quantos buscam Jesus na essência, na verdade? Quantos querem saber quem foi Jesus, o que ele falou, tirando os 4 evangelhos? Porque Jesus não se resume a 4 livros. Jesus não se resume a 4 autores. Jesus não se apequena apenas a meia dúzia de parábolas. Vai muito além.
Quem então se interessa em ir além? Quem busca neste livro o alimento para a própria vida. O que nós estamos recebendo aqui é alimento. É alimento. É lição, é instrução que Jesus nos oferece gratuitamente. Está aqui. Aprendei de mim que sou manso. Jesus disse. Mas a gente não se interessa por isso, né? Mais importante é o meu eu. E se eu tiver uma cólica, aí eu busco Jesus. Jesus me acuda. Está tudo errado, está tudo invertido. Essa é uma lição invulgar. Porque aqui nós temos 5 personagens apresentados pelo nosso Mestre. Jesus conhece a caminhada da humanidade. É isso que a gente precisa entender. A lição que está sendo dada aqui é por aquele que conhece o início da caminhada da humanidade e está com a gente até hoje. Jesus conhece o início de cada caminhada de cada homem. Porque Jesus é o mestre que recebeu do Pai as ovelhas e conhece suas ovelhas. E das suas ovelhas é conhecido. Mas a nossa distância parece que só aumenta em relação a Jesus. Ao invés da gente se aproximar, parece que a gente só se distancia. E quanto mais eu me distancio, mais ele se aproxima. Mas qual tem sido a nossa postura? Ele conhece, então ele apresenta aqui, a partir do limão ele faz uma limonada, a partir da pergunta de Filipe, ele nos apresenta 5 personagens, com 5 comportamentos, 5 personalidades, 5 caráteres, que vão resumir a história do homem. É incrível. Esses 5 personagens resumem a história da humanidade e nos apontam o melhor comportamento. Ele diz como nós devemos agir para que nós saiamos do lodaçal no qual nós mesmos entramos por nós mesmos. O lodaçal das guerras, dos conflitos, da toxicidade, da maldade, da perversidade, da corrupção, da usura, das licenças lamentáveis. E é aí que a gente está. E a gente tem que sair desse lodaçal, desse pântano viscoso que a gente entrou. Ele dá aqui a receita. Filipe pergunta ao mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Boa pergunta. E se você puxar de memória, talvez você pense: eu acho que eu já vi essa pergunta em algum outro lugar. Será que já não fizeram essa pergunta a Jesus em algum momento? Parecida, talvez? Sim, sem dúvida. Há uma pergunta parecidíssima que os apóstolos fizeram a Jesus. Está em Mateus capítulo 18, quando eles perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Está aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Você já leu esse capítulo? Você já buscou as informações que o plano superior nos apresenta aqui? Porque o que é ser pobre de espírito? Vamos ver aqui rapidamente o que Jesus nos diz. Primeiro, na pergunta que lhe é feita pelos apóstolos. Se quiser buscar na Bíblia, está lá, Mateus 18, itens 1 e 5. De 1 a 5, né? Perdão.
Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Jesus então responde aos apóstolos. Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. Todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. E ainda, que aquele que quiser se tornar o maior seja vosso servidor. Todo aquele que se rebaixa será elevado, todo aquele que se eleva será rebaixado. Vai de encontro à lição. Vai de encontro à lição. Filipe pergunta: quem é o maior no reino da terra? Não. Quem é o maior, entre os homens na terra? Se os apóstolos discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus, Filipe pergunta quem é o maior na terra. Jesus apresenta então 5 personagens distintos. E a resposta de Jesus, o ensinamento de Jesus, vai de encontro ao que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Dos 5 personagens, eu pergunto a você, qual deles foi aquele que se rebaixou? Qual deles que desejou se exaltar? Dos 5 personagens, qual foi o comportamento deles? Os 5 personagens, repito, estão aqui resumindo a história da humanidade. Porque quantos guerreiros não passaram pela nossa história? Guerreiros de nações distintas, nomes diferentes, mas que estão gravados na nossa história. Quantos? E políticos? Mas políticos a gente tem aos baldes, né? Desde sempre. Por aí estão, fazendo e desfazendo, né? Políticos, guerreiros. E filósofos? Quantos filósofos já não passaram pela nossa história? Filósofos importantes, conhecidos, desconhecidos, filósofos com mensagens elevadas, com mensagens medíocres, com mensagens erradas. Quantos filósofos estiveram e estão por aí? E sacerdotes, então, nem se fala, né? Sacerdotes para dar e vender na nossa história. E o homem simples fecha o ensinamento. O homem simples. Qual desses se rebaixou? Qual desses se elevou? Se você acompanhou a história, a leitura, você sabe, tem a resposta. Mas vamos então agora observar com um pouquinho de critério, de cuidado esses personagens. Grande multidão se congregava em extenso campo. Jesus começa o ensinamento dizendo grande multidão. Grande multidão na expectativa, esperando que alguém resolva seus problemas. E assim tem sido desde sempre. Nós esperando alguém resolver nossos problemas. A gente vai ao médico querendo que o médico nos cure. A gente vai aos remédios querendo que o remédio nos cure. A gente busca a religião querendo que a religião resolva nossos problemas. A gente busca Deus, Jesus, os santos, com a mesma ideia.
Então, grande multidão aqui espera o Salvador da pátria. Eu espero o Salvador da pátria. Tudo bem. Chega então o primeiro candidato, o guerreiro. Espadas, artefatos militares, exercícios, estratégias, medalhas, escudos, lanças, armas. O povo se empolga. E quantas guerras nós já não passamos? Atualmente, o planeta anota 28 conflitos militares. 2025. 28 conflitos militares. Como é que você quer ser feliz num planeta com 28 guerras? Como é que você deseja ser feliz se hoje o homem está se armando até os dentes, seja dentro de casa, seja em sociedade, seja em grupos militares ou paramilitares? Como é que você quer ser feliz? Como é que você deseja ter paz se o mundo é só guerra? Dá um Google aí, vai ver quanto que não se faturou no comércio de armas. Porque no Brasil, de 6 anos para trás, ou 4 anos para trás, era só arma que se falava, né? Colecionadores de armas, clube de tiro, e não sei o que, biriri bororó. Como é que alguém quer viver em paz se armando até os dentes? Não dá. Então aqui a gente tem um primeiro comportamento, o homem bélico, o homem agressivo, violento, perigoso. Porque guerreiros, no plural, não são homens de paz. Não são homens da diplomacia. Guerreiros não são aqueles que vão ao outro oferecer um pão. Guerreiros guerreiam. Só isso. Então aqui, o primeiro exemplo é do homem que oferece ao homem perigosas questões. E é onde a gente está hoje. Perigosas questões atuais. O povo continuou sem rumo e sem júbilo. E ainda perdeu jovens em atividades preparatórias de guerra provável. Foi isso que o guerreiro entregou à multidão, ao povo. Sem rumo, sem júbilo. Eu tenho algum ponto que me aproxima ao guerreiro? Eu sou belicoso, eu sou armamentista, eu sou violento, eu sou agressivo, eu sou impulsivo, eu sou impaciente. Eu tenho a violência nos meus atos, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Eu bato palmas quando a violência ela prevalece ante a palavra esclarecedora e apaziguadora. A gente vai pensando. Se a gente está aqui, a gente tem que pensar e aprender com o nosso mestre. Guerreiro é isso. Mas depois vem o político. E o político que traz ideias com códigos, leis, contratos, esquemas, organizações, acordos, legislação para isso, para aquilo, etc. Quantos políticos não passaram na tela da história? Começa lá na Grécia, depois vai para Roma,
e vai se espalhando. Política que se infiltra na religião, se infiltra no comércio, se infiltra na indústria, se infiltra na educação. E a política vai metendo a mão em tudo que ela pode. Qual é a nossa perspectiva de um político hoje? O que eu entendo de um político? Corrupto? Corrompido? Perigoso? Articulador? A gente vê nas nossas telinhas o que eles têm feito há muito tempo com esse nosso país. Todos os políticos são iguais? Claro que não. Mas, lamentavelmente, o resultado a gente tem observado. O político divide. Não é isso que a política faz? Dividir? A política divide. O da esquerda contra o da direita. O branco contra o negro. O pobre contra o rico. O trabalhador contra o empresário. O jovem contra o velho. O país contra o outro. A economia contra a outra. Divisão. Quando que a divisão trouxe benefício a alguém? Uma casa dividida contra si mesmo cairá. Quem disse isso? Uma casa dividida contra si mesmo não se sustenta. O político, então, divide. Introduz competição entre os grupos. Competição. Vamos disputar. O que não estava bom continuou ruim. Deixou escuros espinheiros de ódio, desengano, discórdia. É o que a gente vê aí. Espinheiros de ódio. As pessoas se odeiam por causa da política. Desenganos, desilusões. São os políticos. Que depois se segue ao filósofo. A esse traz a palavra. Mas não a palavra que esclarece, mas a palavra que duvida. Vamos duvidar de tudo e todos. Vamos questionar. Pensar é importante. Mas existe uma linha tênue onde eu posso me perder se eu ultrapasso ela. O filósofo divide também o povo em variadas escolas de crença. Mais uma divisão, mais separação, mais discussão, mais embate, mais discórdia. E o que temos ganho com tudo isso? Porque os filósofos vieram, passaram, vêm, passam, estão e passarão, e o homem ainda não encontrou a si mesmo. Quantos inúmeros filósofos por aqui passaram? Quantas mensagens, quantas ideias, quantas propostas? E o homem ainda não conhece a si mesmo. O básico o homem não faz, mas ele continua buscando um monte de porcaria e deixando de lado o mais importante. Busca a guerra, busca a política, busca a filosofia, busca a religião, busca. Mas não conhece a si mesmo. Não investiga quem é. Não faz uma depuragem de quem é. Então aqui mais separações. Divisões. Ensinou a multidão a duvidar de tudo. E a multidão duvidou até da própria existência de si mesmo. É quando eu me perco no labirinto da pseudo-inteligência.
Porque existe a inteligência e a pseudo-inteligência. Os pseudo-inteligentes são aqueles que acham que sabem mais do que os outros. São aqueles que querem dirigir a inteligência dos outros. São aqueles que querem ditar como os outros devem pensar, sendo que eles mesmos não acham a eles mesmos. Estão perdidos em si mesmos. São pseudos líderes, pseudos filósofos, porque o próprio filósofo, que é, entre aspas, um dos maiores, dizia, né? Quanto mais eu estudo e penso, mais eu entendo que pouco eu sei. A verdadeira sabedoria não está no acúmulo de conhecimento. A verdadeira sabedoria está em enxergar a verdadeira verdade, em saber quem é que está nos guiando e realizar cada etapa evolutiva da melhor maneira possível. A melhor sabedoria é aquela que provê ao próprio homem e aos outros o bem-estar de todos. Essa é a sabedoria que a gente tem que buscar. Passa então o filósofo, deixando indagações inúteis a cérebros menos preparados. Então, o guerreiro deixou o povo sem rumo e sem júbilo. O político deixou escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia. O sacerdote deixou lastimáveis perturbações e indagações inúteis no pensamento do povo. Mas o povo ainda aguarda o seu Salvador. Vem então o sacerdote, que jamais poderíamos deixar de lado o sacerdote. Sacerdócio religioso há quantos anos, séculos, milênios estão por aí? E aí vem, munidos de roupas, símbolos, que oferece regras e impõe regras de adoração. Tem que ser como eu mando. E o povo aprendeu a dobrar joelhos, a lavar-se, a suplicar a proteção divina em certas horas. Mais uma vez a divisão, a segmentação, a segregação. Eu sou dessa religião, aquele é daquela religião, e a minha religião não gosta da sua religião, e a minha religião me levará a Deus, a sua religião te levará ao diabo. E eu odeio você e a sua religião. Mais uma vez, o quarto personagem trazendo mais separação, mais segregação, mais lutas inglórias. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, não havia ânimo consciente, não havia valor, não havia alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram o fantasma de toda a gente. O que está escrito aqui é o que a gente vê nos nossos dias. Doença, morte, necessidades e ignorância. Ou eu estou errado em dizer que o que a gente vê hoje em dia é o que está escrito aqui. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Mortes, necessidades, doença e ignorância eram fantasmas de toda a gente. É a nossa realidade. Os nossos fantasmas são exatamente o que está aqui. A necessidade, a doença, a tristeza, a falta de esperança. Estamos perdidos num tiroteio que vem de todos os lados. E quem não se protege é atingido.
necessidades de toda a ordem. E aí vem o que é de fato o exemplo maior, que responde, que vai de encontro ao que os apóstolos perguntaram, e Jesus respondeu: aquele que se fizer menor, aquele que se fizer o servidor, será o maior no reino de Deus, no céu, no reino dos céus. Mas aonde é os céus? Onde é o reino dos céus? Filipe pergunta quem é o maior na terra. Jesus responde: o maior na terra é o homem simples. Não é o guerreiro, o político, o sacerdote, nem o filósofo. Esses se ergueram, se levantaram, se colocaram acima de todos e foram rebaixados. O maior de todos é o homem simples. Nós temos pontos em comum com qual desses personagens? A resposta está aqui. E reino do céu é tudo que não é a terra. Na terra a gente sabe o que é, estamos aqui agora. Matéria. O que não é matéria é céu, reino dos céus. Quem é o maior fora do plano material? Aquele que se fizer servidor e menor. É esse. Aquele que se fizer pobre de espírito. Aquele que se fizer como uma criança, que tem um comportamento inocente, simples, que não deseja subtrair nem abrogar as leis de Deus. E vem o homem simples, e com sua simplicidade ele conquista a todos. Com espírito de trabalho e educação, ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa, o sacerdote era útil. Portanto, Jesus não ignora nenhum dos 4 personagens anteriores como um legado importante. Ele nos ensina que cada um teve um papel e uma contribuição mínima, e que deve ser respeitado e retribuído pelo Pai. Cada um deles deixou algo que, de alguma forma, se bem observado, pode ser útil. Então ele diz, a defesa era boa, a gente tem que se defender, porque o mundo ainda não é um mundo bom. A política ajudava. A política é aquela que costura e pode costurar boas ideias, bons acordos, boas possibilidades para todos. A filosofia era preciosa porque pensar nos faz bem. E a gente precisa pensar e desenvolver nosso intelecto junto da moral. E o sacerdote era útil porque o sacerdócio significa a minha aproximação da minha religiosidade, o depuramento da minha questão de religião, o meu aprimorar e se aproximar de Deus. Tudo isso vem com a simplicidade, tudo isso vem com a boa palavra, tudo isso vem com um bom exemplo, tudo isso vem com um comportamento simples e humilde. Pergunte-se agora, você é simples e humilde? Porque as chaves que abrem as portas do futuro iluminado são as chaves da simplicidade e da humildade, eu não tenho dúvida. Quem é simples, quem é humilde, destrava o acesso a dias melhores. Quem não é simples, quem não é humilde, passa a ter travado o acesso a dias melhores. Trabalhadores no mundo merecem bênçãos do céu. Todos merecem, os que trabalham, as bênçãos do céu. Pelo bem que promovem ao corpo e à mente das criaturas. Cada um deu um contributo. Não foi o melhor. Não foi a melhor saída, melhor escolha, melhor caminho. Não foi. Mas, de alguma forma, o sacerdote, o filósofo, o político e o guerreiro empurraram essa humanidade para frente. E aos trancos e barrancos a gente está aqui. A gente não está aqui porque a gente chegou bem, tranquilo, fácil, sorridentes, felizes. Não.
A gente chegou aqui na base da porrada mesmo. Levando pontapé, soco, empurrado, levando chute na bunda. E a gente está aqui. Chegamos até aqui. Aqui basta, então, a partir de agora, ter o comportamento do homem simples. Simplicidade e humildade no dia a dia. Sem ostentar, sem avareza, sem prepotência, sem luxúria, sem soberba, sem usura, sem essas licenças nojentinhas que estão por aí, sem a materialidade como um rumo de vida. Aí sim. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Ensinando e servindo. Servindo e ensinando. Está aí. As duas asas de um belo voo. Ensina e serve. Não tem erro. Vai ser sucesso, vai ser vitória. Deixe de ensinar, deixe de servir. Vai ser derrota na tua vida. É você que escolhe. Derrotas a gente já teve aos baldes. Eu, particularmente, estou cansado das derrotas. Eu estou bem de saco cheio das derrotas. Então eu quero vitória. E se a vitória é ensinar e servir, é aí que eu vou estar. Cada um, então, que reflita por si mesmo. E fica o convite. Se você deseja uma vida diferente, não tem como fugir disso aqui. Evangelho segundo o Espiritismo e as lições do maior de todos, o justo por excelência, o nosso mestre Rabi Jesus. Reflitamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso mestre Jesus.